Quando o ser humano não crê em Deus, ele crê em qualquer coisa. Até em Papai Noel. É verdade. Quando o ser humano não conhece a Deus, a facilidade de ele desenvolver deuses para si é muito grande. Até porque ele tem que fazer alguma coisa com a fé que o próprio Deus colocou dentro dele. E se ele escolheu não colocar esta fé no Criador, ele terá de colocá-la em algum lugar. Por isso ele vai sair por aí criando deuses e coisas para depositar esta sua fé. Não foi à toa que o primeiro mandamento que Deus deu a Moisés, lá no Monte Sinai, quando ele orientou o povo de Israel, que saiu do Egito, um lugar pagão, um lugar onde havia muitos deuses, onde um boi que come grama era Deus. A intenção dos mandamentos era exatamente levar o povo a se desfazer, entre outras coisas, se desfazer de crenças e costumes, culturas totalmente erradas e vazias de Deus, que levavam o povo para longe de Deus, tais como idolatria, fazer deuses de pau, de pedra, de metal, de ouro e etc. O primeiro grande mandamento foi exatamente: não terás outros deuses diante de mim. Não terás outros deuses diante de mim. Porque o ser humano tem essa inclinação a adorar, a fazer um Deus para si. Então, entenda, quando a pessoa não conhece o verdadeiro Deus, ela vai criando deuses. E você pode olhar o mundo e ver aí nas diversas religiões, para todos os gostos, que isso é um fato. Quando a pessoa diz assim: eu não sou religioso, eu sou ateu, pronto, ela decidiu agora que ela não crê em nenhum Deus. Eu já vi muito ateu crendo em ferradura atrás da porta. Eu já conheci muito ateu crendo em astrologia, em signos, crendo em cristais e coisas dessa natureza. Por quê? Porque a pessoa não conhece o verdadeiro Deus. Então, ela vai ter que fazer alguma coisa com essa fé, mesmo que essa fé seja colocada na ciência, não é? Que é uma coisa muito curiosa, porque Deus é a fonte de toda a ciência. E quando a pessoa diz assim: não, eu creio na ciência, não creio em Deus. É como falar assim: eu creio na Mona Lisa, mas não creio no Leonardo da Vinci. É muito engraçado o ser humano. Olha, o ser humano é engraçado. Eu vou lhe contar. O ser humano é uma criatura para ser estudada. Se não fosse outro ser humano estudando ele. É muito engraçado. Não terás outros deuses diante de mim. Foi o conselho de Deus. Por quê? Porque, como eu disse, quando a pessoa não crê em Deus, ela crê em qualquer coisa, até em Papai Noel. Aliás, é muito pertinente esse assunto, porque nós estamos vendo aí, estamos chegando aí no Natal, né? No Natal, então, as crianças são ensinadas sobre Papai Noel, esperar Papai Noel. Ah, o bom velhinho vai vir e vai trazer um presente para você. E quantas vezes eu esperei esse bom velhinho, ele nunca veio, nunca chegou. Eu tirava notas boas na escola. Eu chegava no fim de ano. E o bom velhinho? Não chegou, ele não passou por aqui. Ou então, às vezes ele passava e deixava só a meia mesmo. Só a meia. Mas enfim, as crianças são enganadas. Desde criança já é enganada. Papai Noel e tal. Aquela manipulação, né? Se você for bonzinho, Papai Noel vai passar aqui, etc. E as pessoas acreditam nisso. E depois não, mas isso é coisa de criança. Não, tem muito adulto aí. Muito adulto celebrando o Natal. Não sabe nem o que está celebrando. Põe a árvore de Natal,
não é? Enfeita lá a árvore de Natal, já tem a sua lista de presentes, já está preparando a sua ceia de Natal. Veja bem, nada contra você reunir a família para um almoço, para uma festividade familiar, uma comemoração familiar, nada contra. Mas entenda que as pessoas vão sendo levadas pelas ondas da tradição, da cultura, e elas nem sabem o que elas estão fazendo. Nem sabem o que elas estão comemorando. Ah, não, mas Natal é o nascimento de Jesus. Ninguém sabe o dia que Jesus nasceu. Ninguém sabe, tudo indica que Jesus nasceu lá mais para o mês de abril, março, abril, segundo as descrições bíblicas, mas mesmo assim não se sabe a data. E ainda que soubéssemos a data, Jesus nunca mandou comemorar o nascimento dele. Nunca, pelo contrário, sabe o que ele mandou a gente comemorar? Ele mandou a gente comemorar a morte. Porque a morte dele foi o que mudou a nossa vida. A morte dele na cruz foi o que mudou a história da humanidade, que dividiu a história da humanidade. Então, quem entende, quem conhece a Deus, quem entende a palavra de Deus, entende que isso é uma festa pagã. Isso é uma festa que não deve ter lugar na vida cristã. Sabe, eu vou ficar brigando com as pessoas aí fora. Ah, você é um pagão, está comemorando Natal. Não, você que é cristão, preste atenção. Você que é cristão, você não vai sair por aí condenando pessoas porque elas comemoram Natal. Não adianta você ficar condenando as pessoas. Eu estou falando aqui agora para as pessoas que querem conhecer a Deus ou que já conhecem a Deus. E que muitas vezes não se dão conta de como o mundo acaba infiltrando dentro da igreja, dentro do cristianismo, dentro da fé da pessoa, de forma que a pessoa vai se parecendo mais com o mundo e menos com Deus. A igreja tem a obrigação de ser luz para o mundo, de ser uma nação distinta. Como Deus falou para o povo, para Moisés, sobre o povo de Israel, lá no Monte Sinai, ele disse, olha, vocês vão ser uma nação diferente, uma nação distinta de todas as nações da terra. E os filhos de Deus têm essa obrigação de serem distintos, diferentes de todas as nações da terra. Mas não diferentes no sentido inferior, não. Diferentes no sentido melhor. Para que as outras nações da terra, as outras pessoas, olhem para nós e digam assim, poxa, vocês são tão felizes, vocês são tão abençoados. Qual a diferença? Por que vocês são assim? Essa é a nossa obrigação, brilharmos esta luz. Então, eu não estou falando sobre esse assunto para você chegar lá na festa da empresa e apontar para a árvore de Natal e falar assim, isso aqui é idolatria. Seja sábio, meu filho, minha filha. Seja sábio. Não faça isso. Não é? Você tem que saber se conduzir e ser o jardim que vai atrair as abelhas e não um lixão que vai espantar a abelha e só atrair mosca. Você tem que ser uma pessoa sábia, uma pessoa compreensiva. O cristão ele compreende o incrédulo, ele compreende a pessoa que não conhece a Deus. E ele busca oportunidades com sabedoria para falar e não ficar criticando, para ele não ser aquele furúnculo, né? Aquela ferida no traseiro das pessoas. Você tem que ser uma pessoa sábia para levar a palavra de Deus às pessoas de forma que elas a compreendam. Então, o que eu estou falando aqui é que cada um de nós, não são as pessoas do mundo, todos, inclusive os cristãos, todos nós temos a tendência a criar deuses para nós mesmos, a levantar bezerros de ouro para nós mesmos. Basta bater uma necessidade, uma ansiedade que supostamente Deus não nos atendeu, a gente já vai buscar alguém que vai nos atender. Que foi o que o povo fez lá no pé do Sinai. Moisés demorou um pouquinho lá no monte e o povo já ficou ansioso, falou, não, a gente precisa de um outro Deus que vai nos livrar. Nós não sabemos o que aconteceu com esse Moisés aí, com o Deus dele, não. Foi lá e criou um Deus de ouro, de bezerro, foi em forma de bezerro. Então, as pessoas fazem isso hoje, não na forma de bezerro, mas em forma de
faculdade, de capacidade humana, estudo. A pessoa coloca a fé mais nos médicos do que em Deus, coloca a fé na sua capacidade, na sua ciência, coloca a fé no dinheiro. Ah, se eu tiver muito dinheiro, então vão se resolver todos os meus problemas. O que eu tenho que fazer é ganhar dinheiro, ganhar dinheiro, ganhar dinheiro. Tem gente que está programada. Nos olhinhos dela você vê cifrãos. Então, programada para ganhar dinheiro, pensando que o dinheiro vai resolver todos os seus problemas. Quer dizer, o dinheiro se tornou seu Deus, seu mamon. Mamon é um Deus. Então, é contra isso que nós temos de nos guardar, todos nós. E lembre-se, quando você não conhece a Deus, quando você não coloca a sua fé nele 100%, então você vai certamente criar outros deuses para canalizar a sua fé para eles. Então é muito importante que você eleja o seu único e verdadeiro Deus e Senhor da sua vida. Procure conhecê-lo, mergulhe na sua palavra, fale com ele, busque relacionamento com ele, porque assim você vai estar blindado de todos os enganos e dos falsos deuses e falsas crenças e tradições mirabolantes que foram se criando ao longo dos séculos por causa deste desconhecimento, esta ignorância das pessoas com respeito ao verdadeiro Deus. Se o vídeo de hoje te ajudou, você conhece alguém que vai ser ajudado por essa mensagem, passe adiante. E se você ainda não inscreveu aqui no canal, inscreva-se agora. Até a próxima.